o Chelsea eliminou o Palmeiras na noite de ontem, né? E aí eu tô lendo nas últimas horas muita gente, e quando eu falo muita gente, inclusive da imprensa, mas que nitidamente não torce para o Flamengo, pelo contrário, dizendo que o Chelsea não jogou com vontade contra o Flamengo, que por isso o Flamengo venceu da forma que venceu. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falo que não dá para comparar as atuações de Fluminense contra o Borussia, Botafogo contra o PSG, Fluminense contra a Inter de Milão, não dá para comparar. Um jogo é totalmente diferente do outro. Estamos falando de uma competição que se chama Copa do Mundo de Clubes. Não dá para comparar e tentar desvalorizar a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Eu considero um absurdo. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi um amasso. O Flamengo colocou o Chelsea na roda graças ao Flamengo. Não foi porque o Chelsea não queria jogar ou estava sem vontade. Não. Inclusive, o Chelsea jogou melhor que o Palmeiras também ontem, tá? Foi o Palmeiras que jogou mal. E o Palmeiras, na minha concepção, foi o pior brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou como o melhor brasileiro e sai como o pior brasileiro em atuações na competição. Pelo menos é a minha opinião. Vamos falar de Flamengo. Flamengo abre vendas antecipadas para 5 jogos no Maracanã. A partir dessa segunda-feira, dia 7 de julho, os sócios torcedores do Flamengo poderão se programar e garantir ingressos com antecedência para 5 importantes partidas no Maracanã, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Libertadores. Os 5 jogos incluídos na nova janela de vendas. Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão, dia 12, primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, às 4h30 da tarde. Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro, dia 20 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileiro, 27 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, 31 de julho, às 9h30 da noite. E Flamengo Internacional pela Libertadores, dia 13 de agosto, às 9h30 da noite. As vendas serão realizadas de forma escalonada, com início já na segunda-feira para os planos Nação Maracanã, 1 estrela, e Nação Sem Fronteiras. O sócio torcedor poderá escolher livremente para quais partidas deseja adquirir ingressos. Então você que não mora no Rio de Janeiro ou que mora no Rio de Janeiro e quer se programar para ir a esses jogos, corre lá no site do Flamengo e aproveite, porque os ingressos já estão à venda. Bom, pessoal, vamos lá. Como muitos me perguntaram se o Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, enfim, a reapresentação do Flamengo, do elenco pós-Copa do Mundo de Clubes aconteceu nesse sábado e fica o registro. Não, o Gerson não foi ao Ninho do Urubu. Eu pude ver até o Arrascaeta postando uma foto com o jogador nas redes sociais, se despedindo do jogador, falando de caráter e tal. Enfim, a gente sabe que a saída do Gerson aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu quando ele foi para o Olympique de Marseille. E eu acho que a culpa não é do Flamengo não, tá? A culpa é das pessoas que gerenciam a carreira do Gerson. Fizeram tudo extremamente errado na minha visão. Repito, não julgo o Gerson sair do Flamengo, topar sair do Flamengo 2 meses após uma renovação de contrato. Ele é profissional, ele sabe onde o calo dele aperta, financeiramente falando. A gente sabe também que ele passou por um problema de saúde que quase o fez abandonar a carreira de jogador de futebol. Isso tudo ele coloca na balança na hora de aceitar uma proposta ou não. Não julgo, eu sou profissional, você aí do outro lado também é profissional, pode receber uma proposta. Também não critico o torcedor que o chame de mercenário. O torcedor, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Entendo os dois lados. Só acho que as pessoas que gerenciam a carreira do Gerson poderiam ter feito de uma maneira que aliviasse mais para o jogador. Até agora, silêncio total do jogador. O jogador não falou nada. Parece até que não tem o carinho com a torcida. É com o torcedor que eu estou falando, Gerson. Não é com o presidente BAP, não é com o diretor José Boto, é com a torcida que tanto te abraçou, que tanto fez você se sentir em casa nos bons e nos maus momentos. Mas que você seja muito feliz no Zenit, clube que agora você assinará o contrato válido por 5 temporadas.
vamos mudar de assunto, falar agora sobre o Wesley. E aí eu já vou perguntar a você, torcedor rubro-negro, 160 milhões de reais, mais bônus, você venderia o Wesley, se você fosse a diretoria do Flamengo, com essa proposta na sua mesa, venderia ou não o Wesley? Flazoeiro, por que você está falando isso? A informação que saiu na tarde de hoje no Gazzetta dello Sport, na Itália, é que a Roma fez uma proposta, agora sim, oficial. O dono da Roma, que também é o dono do Everton da Inglaterra, fez uma proposta ao Flamengo, proposta essa de forma oficial de 25 milhões de euros mais bônus por metas alcançadas. 25 milhões de euros não é nem tão difícil de eu mentalizar o valor, porque é o mesmo valor que o Zenit pagou pelo Gerson. Então é 160 milhões de reais. Eu queria saber a sua opinião. A proposta está na mesa do Flamengo. O Wesley, ele já falou que ele quer ir jogar na Europa e tal. Era para ter ido no meio do ano passado para o Atalanta, não foi. Era para ter ido no começo desse ano, a diretoria decidiu segurar. Porém, o próprio Felipe Luiz, ele já tinha falado que será muito difícil segurar o Wesley na janela do meio do ano e que o jogador teria a opção de escolher onde ele iria jogar nesse meio do ano. Então eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se você fosse o Flamengo, aceitaria ou não a proposta de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais para vender o Wesley? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Falar agora sobre a situação do Juninho, que topou sair do Flamengo. O Flamengo que tinha uma proposta de 2 clubes do mundo árabe, o Al-Riyad, eu acho que é assim que se fala, e o Nijama. Esses 2 clubes, eles tinham uma proposta para o Flamengo de empréstimo. 250 mil euros seria a compensação financeira que o Flamengo receberia pelo empréstimo. 1.600.000 reais. O Flamengo ainda avalia a situação. A proposta está na mesa do Flamengo e não definiu se aceita ou não a proposta. Os empresários do atacante já pegaram essa oferta e já entregaram para a diretoria e estão no aguardo da proposta. Flazoeiro, o Juninho topa ir para a Arábia? O Juninho topa sair do Flamengo? Topa, mas não vai forçar absolutamente nada. Caso não seja cedido, o jogador vai buscar o espaço dele no time do técnico Felipe Luiz. Então a informação é essa. Tem a proposta de empréstimo de 1 ano, Flamengo recebendo 1.600.000 reais pelo empréstimo do jogador e caso o Flamengo queira, o jogador já aceitou a sinalização lá dos árabes. Mudar de assunto, falar agora sobre contratação, porque tem duas. Uma é praticamente certa, porque já tem a chegada do jogador confirmada para terça-feira, e outra ainda andando. Vou falar da que está andando, que é do Jorge Carrascal. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros de forma fixa pelo jogador. Serão 3 parcelas, o Flamengo vai pagar uma primeira de 4 milhões, depois outra e outra de 4 milhões. Neste momento, o Dínamo está analisando as garantias bancárias enviadas pelo Flamengo, para garantir, né, que o Flamengo vai pagar. Mesmo o Flamengo tendo um nome limpo na praça, às vezes precisa de uma garantia bancária para garantir que vai pagar pelo jogador. Uma outra situação, esse aqui já está praticamente fechado, é o Michael Johnston, eu acho que é assim que se fala o nome dele, jogador que joga na 2ª divisão da Inglaterra, atacante que joga pelo lado esquerdo, mas também joga pelo lado direito. Nos últimos 40 jogos ele fez 3 gols, deu 5 assistências e está chegando para o Flamengo. O atacante vai ter vínculo com o Mengão de 4 anos, válido até 2029. Ele nasceu na Escócia, porém é naturalizado irlandês e já chegou a ser convocado para a seleção irlandesa. Uma outra situação envolvendo esse jogador, ele tem 26 anos e 26 gols na carreira. O Flamengo vai pagar 37 milhões de reais por ele e muita gente contestando esse valor pago pelo jogador, porque se a gente for analisar os números dele, é número de um jogador que é uma aposta.
Esse jogador ainda é uma aposta, pelos números dele. 26 anos, 26 gols. Para atacante, 40 jogos. Ele tem 3 gols em 40 jogos. O Alacian tem 15 jogos aí pelo Flamengo, dos 15, 16 jogos pelo Flamengo, dos 14, se não me engano, dos 16, 14 ele saiu do banco e tem mais gols que ele só nessa temporada. Então, assim, é uma contratação que tá muita gente contestando. Assim, o torcedor rubro-negro não aprovou de bate-pronto. Tem aquela galera que fala assim, vamos esperar chegar para ver como é que o cara joga, tal. E tem aquela galera que fala, cara, o número não mente, tá aí o número, os números do Alacian, que é um jogador que hoje a gente tem no elenco, é melhor ou são melhores do que os dele. Então, assim, tomara que o cara consiga jogar aqui. Agora, baseado nos números, os números dele é muito abaixo para um jogador que o Flamengo está pagando 37 milhões de reais. São números muito abaixo. Não sei quais são as características dele, nunca o vi jogando. Quero ver jogando e torço para que quando vestir o manto rubro-negro ele consiga jogar, ele consiga ter sucesso e consiga ser o melhor dentro de campo. Porém, volto a dizer, os números ou o número é muito abaixo do que o Flamengo está pagando, 5 milhões de libras, 37 milhões de reais. A expectativa é que o jogador chegue no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na próxima terça-feira. O Flamengo está interessado na contratação do atacante argentino Facundo Colidio, de 25 anos, que atualmente defende o River Plate. O jogador tem contrato com o clube argentino até dezembro deste ano, mas já iniciou conversas com a diretoria para uma possível renovação. A ideia do River é estender o vínculo até o fim de 2031, atendendo a um pedido do técnico Marcelo Gallardo, que vê Colidio como peça importante para os próximos anos. Mesmo com uma multa rescisória de 30 milhões de euros, o Flamengo acredita que pode conseguir a contratação por um valor inferior, principalmente se o jogador não renovar o contrato. A diretoria rubro-negra acompanha de perto a situação e vê em Colidio uma boa opção para reforçar o setor ofensivo, ainda mais após a lesão de Pedro, que ficará fora por um longo período. O Flamengo tem mantido contatos iniciais para entender as condições da negociação e está disposto a fazer uma proposta, caso a renovação com o River não avance. A versatilidade de Colidio, que pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do ataque, agrada à comissão técnica. A expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para o futuro do jogador. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo Garro será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!